Essa daqui é longa. A bruxa. Muitos a evitavam. Era preferível enfrentar a grande volta pela estrada da antiga pedreira a adentrar a trilha que encurtaria o caminho pela metade. Aquela mata era bastante fechada, o que tornava difícil orientar-se, pois as árvores mais altas teciam um pesado telhado sobre seus visitantes. Pouco sol penetrava. Ignorou os conselhos da velha e sábia mãe. Ganharia pelo menos 30 minutos se usasse aquele atalho. Estava com sua bicicleta e bastaria seguir a trilha para economizar tempo e terreno. Seria arriscado? Talvez, mas o ímpeto e a ousadia adolescente falaram mais alto. Depois diria a mãe ter feito o costumeiro contorno, evitando a mata. A trilha era muito estreita. Podia perceber-se que, havia tempos, ninguém por ali passava. A vegetação que amageava, em determinados pontos, se tocava. Sorte do garoto só estar indo visitar o pai. Aquela roupa estaria em instantes imprestável. À medida que avançava pela trilha, percebeu que ela ia cada vez mais sumindo. Apesar de ser dia ainda, pouca claridade do sol penetrava, e a mata já encontrava-se parcialmente escura. Árvores de grande porte misturadas à vegetação mais rasteira alternavam-se com algumas poucas clareiras. Começou a preocupar-se, porque cada vez mais a velha trilha enfraquecia. Sem ela, poderia perder-se. Era a primeira vez que desobedecia às ordens da mãe, e sua insubordinação podia custar-lhe caro. O que tanto temia aconteceu. Viu-se de repente sem trilha alguma à sua frente. Tudo que via era mata fechada. Olhando para cima, somente o telhado formado pelas árvores mais frondosas. Sentiu o rosto arder, provavelmente arranhado pela vegetação. Pensou que não deveria entrar em pânico, pois poderia ficar girando sem rumo dentro da mata. Tornou-se difícil até mesmo arrastar consigo a bicicleta. E havia insetos, muitos deles, indesejáveis mosquitos, que lhe tiravam o sangue em doses homeopáticas. Ouvia muitos ruídos, cantos de aves e questionou-se se poderia existir ali algum animal perigoso. Havia quem dissesse já ter visto onças naquela região. Redobrou a atenção, afinal cobras e aranhas também não eram uma opção agradável, e também poderia encontrar um enxame de vespas. Estava mesmo encrencado. As histórias que sempre ouvia agora lhe vinham à mente. Diziam que aquela mata era habitada por uma velha bruxa, que sequestrava crianças e as usava em seus rituais diabólicos. Arrancava-lhes as vísceras e ossos e os oferecia ao diabo, em meio a rituais satânicos. Ora, com certeza crendices, afinal não lembrava de crianças desaparecidas naquela região, e mesmo que tais lendas tivessem algum fundamento, com certeza já teriam revirado a mata atrás das supostas vítimas, e consequentemente encontrado a velha bruxa. Aliás, pelo tempo que aquela história existia, a bruxa, se ainda viva fosse, deveria ter uns 150 anos. A vegetação triscava seu rosto, e braços e pernas, arrastava com dificuldades a bicicleta, e já admitia estar totalmente perdido. Para qualquer lado que olhasse, era uma coisa só, perdera qualquer senso de orientação que ainda poderia ter. Há quanto tempo estaria andando no meio da mata? Tinha que ser rápido, se anoitecesse estaria em maus lençóis. Aliás, ironias à parte, lençóis era justamente algo que não teria, no meio daquele mato todo. O cansaço começava a tomar conta do pobre Francisco. Arrastava a bicicleta, amassando a vegetação baixa. Percebeu, pelo mato amassado, que já teria passado por aquele local. Estaria andando em círculos? A tarde findava, e no meio da mata fechada, a noite começava a se mostrar. Subitamente, o garoto percebeu que houve um silêncio maior. Aves, insetos, não se ouvia mais nada. Aquela calmaria toda poderia ser um mau sinal. Assim era nos filmes de terror e suspense que assistia. Parou e permaneceu imóvel por alguns instantes, ouvindo. Em meio à calmaria que se instaurara na mata, ouviu um estalar de gravetos, como se alguém neles pisasse, e outro em seguida. Tomado pelo pavor, largou a bicicleta que ainda insistia em arrastar e pôs-se a correr. Alguém estaria em seu encalço. Lembrou da lenda da bruxa, que pegaria crianças e usaria em rituais macabros no meio daquela mata, uma bruxa de 150 anos. Corria sem direção definida, afastando a vegetação com as mãos. Caiu 1, 2, 3 vezes, levantando-se em seguida e voltando a correr. A mochila que trazia às costas nem sabia onde a perdera. Caiu novamente e, ao levantar, limpando sujeira dos olhos, percebeu ser observado, a meia distância, por um animal. Já havia quase nenhuma claridade, e com isso, tornava-se difícil ver o que era. Pensou ser um lobo, mas não existiam lobos ali. Talvez um cachorro de porte grande, pelagem clara. Ele olhava fixamente para o jovem, que encontrava-se numa situação delicada, pois pensava que, se corresse, ele o atacaria, e atrás ainda ouvia aqueles passos. Mas o animal o encarava com aparente calma. Estava